Então, ser líder, você tem que tomar muito cuidado, justamente porque você trata com pessoas e você trata com o emocional dessas pessoas. Então, dependendo da forma que você lidera, ou você motiva essa pessoa a crescer, a explodir, né? O famoso céu é o limite, ou você literalmente adoece essa pessoa pela liderança que você carrega. Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do G2 Entrevista. Aqui a gente fala de negócio, tecnologia e gestão para você que é empresário, empreendedor, C-level, gestor ou simplesmente interessado nestes temas. A G2 é a patrocinadora do G2 Entrevista, uma consultoria de SAP Business One, da líder alemã SAP. Se você não conhece SAP Business One, tem um QR Code aqui na sua tela, é só ler e você vai lá para o nosso site saber um pouco mais dessa solução. Hoje eu converso sobre a análise comportamental com a Bruna Sullivan. Ela é coach, líder comportamental, psicóloga e gerente comercial aqui da G2. Ei, Bruna, olha só, você está com uma responsabilidade enorme porque você é a primeira G2 convidada para o programa. Bem-vinda. Muito obrigada. Me sentindo super lisonjeada, Glaucia, tenho certeza disso. Não, delícia. Tudo começou quando... Assim que a gente te contratou, lá estava você no dia seguinte, no mesmo dia, fazendo uma live. Eu falei, mas olha que maravilha, não sou só eu aqui, né, me expondo no YouTube. Eu falei, vou ter uma companheira, que bom. Obrigada por aceitar o convite, a gente vai bater um papo aqui bem bacana. Eu adorei o tema que a gente escolheu, que é uma coisa... Eu acho que psicologia, né, Bruna, sempre causa, assim, uma curiosidade e, às vezes, até intimida as pessoas, né? Quando você fala com alguém que entende do assunto, você fala, essa pessoa vai começar a me analisar, já dá aquela agonia, não é? Não tem às vezes, esse paradigma do psicólogo. Você começa a conversar e a pessoa já fica, você está me analisando, pode parar. E nem sempre é assim. Não, exatamente. Agora, vamos lá, vamos começar pelo começo aqui, explicar um pouco sobre isso, né? O que é a análise comportamental e quais são os tipos de perfis, Bruna? A análise comportamental, Glaucia, ela é um entendimento mais referente ao perfil do ser humano, né? Então, assim, nós temos 4 perfis. A gente tem o comunicador, o executor, o analítico e o planejador, né? Então, assim, cada item desse, 2 são predominantes. Então, são aqueles que sobressaem no seu perfil. Não significa que você carrega esses 2 predominantes para a sua vida o tempo inteiro. Como a gente está em constante evolução, muda de emprego ou algo dentro de casa, no seu pessoal acontece, o teu perfil ele pode alterar e modificar os seus 2 predominantes, né? Então, assim, a análise comportamental, ela veio, digamos, fazer sucesso, ser utilizada cada vez mais agora, né, que nós utilizamos essa inteligência. Então, antigamente o RH, ele não tinha muitas ferramentas de contratação, era normalmente as entrevistas básicas, hoje não, hoje existem ferramentas que você consegue validar o perfil da pessoa, né, do teu colaborador que você vai contratar e atrelar esse perfil à vaga correspondente. Assim como, por exemplo, um líder que entra já com uma equipe formada que não foi escolhida por ele, ele consegue validar quais são os perfis e assim ajustá-los, né, nas devidas funções. Então, essa inteligência acaba agregando muito valor para você, até mesmo para que você consiga ter entendimento das pessoas que estão ao seu redor, tanto quanto equipe, quanto pessoa, né, marido, filho, enfim, você tendo essa noção básica desses perfis, você acaba conseguindo, né, não entrar em conflitos em certos momentos, né, no decorrer da tua vida.
Muito legal, a gente não tinha nenhuma ferramenta, aliás, o nosso RH estava precisando de um upgrade, e aí a gente tem hoje uma pessoa no time, que você conhece bem, que ela estuda psicologia, e ela trouxe essa ferramenta, então agora a gente passou a utilizar. E a gente observa por que é tão importante, né? Você tem que entender um pouco do perfil comportamental de quem você está contratando e para que vaga, para você ficar evitando ali demissões. A demissão é um trauma para todo mundo, né? Porque a empresa cria uma expectativa de solucionar um problema de dentro da empresa. A pessoa que você está sendo contratada cria a expectativa de que, poxa, tenho um emprego, vou ficar tranquila. Então, todo mundo quer acertar numa contratação, né? E que seja uma parceria de sucesso. Mas aí quando você não tem essas referências, quando você não tem esse tipo de ferramenta, é capaz de você errar mesmo, né? Fala um pouco de como funcionam essas ferramentas, Bruna. Hoje, o mais famoso é o DISC, né? Então, é uma ferramenta que você consegue enviar um link para o colaborador, para a pessoa, enfim, e ela responde algumas perguntas relacionadas a ela mesma, né? E por ali, ele já manda para você a porcentagem do teu predominante, né? Então, os teus 2 perfis que mais predomina e os perfis que você precisa trabalhar. E com isso, ele já faz toda uma análise também de estrutura, se o perfil daquela pessoa dá para ser um líder, um gestor, se não, se ele tem um crescimento mais numa parte analítica. Então, vamos supor, se você está procurando um candidato para o comercial, se o perfil dele der executor com comunicador, é o que você precisa, porque é o espírito de dono. O executor, ele faz acontecer, ele tem agilidade, ele tem a comunicação, ou seja, ele veste a camisa de empreendedorismo. Esse é o perfil mais focado, né, para um departamento comercial, porque ele não vai medir esforços para fazer as coisas acontecerem. Se você quer um perfil, por exemplo, administrativo, financeiro, você vai para um analítico com planejador. É uma pessoa que vai analisar a fundo, é uma pessoa que tem muita empatia, ela gosta de rotinas, então ela gosta da parte administrativa, ficar ali no cantinho dela, sem muito alvoroço, ela planeja bastante antes de tomar uma ação. Então, são esses perfis que você consegue, nesses índices, e encaixando as pecinhas dentro da tua empresa, por exemplo. Bruna, e se eu pego uma equipe que já está formada, e aí eu estou num comercial e a pessoa é analítica com planejador e não é o executor com comunicador, por exemplo, o que você faz? Então, assim, você tem 2 caminhos. Um é desenvolver a pessoa, né? Porque esse é o intuito de quando você aplica esse teste, é o intuito de sobressair o que está faltando e encaixar a peça no modelo adequado. Então, se ele é uma pessoa mais analítica, não gosta de conflitos, é um planejador, planeja bem, então ele é uma pessoa de relacionamento. Então, tira ele da linha de frente, que é a linha, né, matadora, que vai a fundo vender, traz ele, por exemplo, para cuidar da sua carteira. Então, o entendimento desses perfis, ele faz todo sentido justamente porque dessa forma a pessoa trabalha confortável, você consegue trabalhar os pontos que, porventura, não estão aflorados, né? E muitas vezes o predominante dele, você também precisa dar uma segurada no freio, porque se for um perfil comunicador, é aquela pessoa que é influenciadora, tanto para o bem quanto para o mal. Então, assim, você tem que ter esse tato para conseguir, né, conciliar e deixar as coisas bem ajustadas. Isso antigamente não existia, né? A gente mesmo nem imaginava como que era o nosso perfil. A gente sempre brinca, sou geniosa, sou isso. Então, é justamente estar ligado no teu perfil comportamental. Então, assim, sou 220, opa, é uma executora. Vou passando como um trator em cima do que vier e faço acontecer. Antes da gente ir para o próximo tema, você já está aí analisando o comportamento dos seus funcionários, dos amigos, dos clientes, da família? Que bacana, espero que você esteja gostando.
deixa sua curtida aqui nessa entrevista, se inscreva no canal e se você preferir o formato podcast, é só procurar por G2 Entrevista na plataforma que você preferir. Você falou uma coisa importante, né, que também é o autoconhecimento. Porque às vezes já passaram pessoas na G2 que você percebe que nem ela mesma sabe o que quer, que ela não identifica os seus pontos positivos, no que ela vai bem, no que ela não vai tão bem. Às vezes ela quer perseguir uma coisa que ela não tem perfil para fazer. E quantas vezes aqui a gente já, não, faz isso aqui que você faz muito bem. Não, mas eu não quero, né? E às vezes a gente fica insistindo ali para a pessoa seguir um caminho e ela diz que não quer, não reconhece o talento e quer fazer outra coisa, né? Mas bacana que você também acha uma solução para quem não tem o perfil, para a função que tá exercendo, né, que a gente consegue desenvolver. A gente também está passando por uma experiência aqui, todo mundo juntos, desenvolvendo liderança. Eu quero até que você fale um pouco sobre isso, sobre liderança, que você fala super bem, né? Então, o quanto o líder tem mudado. Então, eu sou líder, sei lá, desde os meus 28 anos, que eu lidero equipes, né? E por quanta coisa eu já não passei e tive que me adaptar, e agora a gente acabou de sair, estamos saindo, né? Eu já estou positiva, para mim já estamos, né, quem está com um pouquinho de consciência, né, e ainda tomando algum cuidado, a gente está saindo dessa, a gente está numa posição muito melhor. Então, assim, passamos por uma pandemia, um período super pesado e que você tinha que analisar o comportamento só por essa telinha, né? Muitas vezes seu colaborador lá desligando o vídeo, você não sabendo o que está acontecendo, seu cliente também, ele está gostando do que eu estou falando, não está gostando, foi tão difícil, né? E aí a gente foi passando por essas e agora a gente está todo mundo se formando aí num curso juntos de liderança. Então, bacana que a gente pode desenvolver, também tem que querer, né? Às vezes a gente tem que ajudar o colaborador a identificar o seu caminho, é muito delicado, né? Mas me fala um pouco o que você tem achado aí também do comportamento do líder, faz algum comentário aí desse nosso, o novo normal. Na verdade, assim, né, Glaucia, você tem dois caminhos de liderança. Você tem o caminho de quando você já está há um tempo, um período dentro da empresa e você, né, porventura, o único crescimento que você tem é virar líder, né? Então, é aquele líder que ele precisa ser desenvolvido e ele precisa gostar de pessoas e realmente, né, querer estar à frente de uma equipe, porque não é fácil lidar com o ser humano, né? E você tem o líder que se prepara, que literalmente é algo que ele almeja, que ele gosta, e aí ele vai se preparar para liderar uma equipe. Então, ser líder, você tem que tomar muito cuidado, justamente porque você trata com pessoas e você trata com o emocional dessas pessoas. Então, dependendo da forma que você lidera, ou você motiva essa pessoa a crescer, a explodir, né? O famoso céu é o limite, ou você literalmente adoece essa pessoa pela liderança que você carrega, né? Então, toda cautela numa liderança, ela tem que ter justamente nesse sentido. Então, assim, não é questões de microgestão, eu acho que nós estamos num novo modelo que não é bater na mesa, não é gritar, não é, né? Até porque agora a gente tem mais ferramentas, mais entendimentos sobre as pessoas, então é ter o cuidado de instruir, é o cuidado de o que eu não gosto em você, corrijo em mim, o menos julgamento, né? Antigamente se julgava tanto, hoje a gente tem que manter a equipe mais unida, transferir expertise, são trocas, né? Eu brinco que quando você pega uma equipe de liderança, o intuito é que alguém queira estar no seu lugar, né? Então, assim, hoje, por exemplo, estou à frente da liderança do time comercial da G2, e assim, o meu intuito é que alguém queira sentar na minha cadeira, porque essa pessoa vai fazer acontecer e isso não vai me intimidar, porque eu já tenho um objetivo, eu já tenho um sonho, e formar líderes, né, é um grande privilégio, ainda mais se o teu time anda de mãos dadas com você. Então, se eu puder dar um conselho aos líderes, transparência tudo e a empatia. Tem que ter muita empatia. Tem que, né, e a empatia no sentido de mostrar para os teus liderados que não é a festa da uva, né, mas a empatia do cuidado. Eu estou aqui, o que você precisar, estamos juntos, eu vou com você.
Nada de, né, ai, a glória toda, todos os parabéns é para mim. Não, o time sempre à frente. Então, se você tem um perfil, por exemplo, que gosta de estar em evidência a todo momento, esse é um perfil que não serve para ser líder. Porque quando você se torna líder, você tem que colocar a sua equipe, né, para receber essas premiações. Então, estar em evidência quando você se torna líder diminui. É a mesma coisa quando a gente se torna mãe, né? Enquanto você está grávida, todo mundo está em cima de você. O bebê nasceu, a referência é o bebê, né? E aí a gente vai aprendendo a lidar com essa situação. A liderança é o mesmo caminho. Vou puxar aqui, então, a sardinha para o comercial, já que a gente está no Q4, sofrendo pouca pressão, que é outra coisa, né, que a gente pode conversar, como é que a gente ajuda as pessoas a lidarem com a pressão que vem de cima para baixo, né, e não tem jeito, a gente tem número para entregar, a gente quer que a empresa esteja saudável, que a gente seja competitivo, né. Eu lembrei de uma história que eu quero compartilhar aqui com você. Teve uma época da G2 que a gente tinha um concorrente que ele montou um time, dentro dos times comerciais, ali sempre tinha um perfil de, o demonstrador do produto, né, o vendedor, né, eles iam tão preparados que uma dessas pessoas era, primeiro, um expert no negócio, né, no setor industrial, aquela pessoa sabia tudo daquele negócio, e além disso, era um psicólogo ou uma psicóloga. Então, ele ficava ali presente na reunião, sabendo conversar de tudo com o cliente, com o lead, e ainda fazendo a leitura, que hoje a gente tem uma dificuldade, agora que a gente está voltando para as reuniões com os clientes, né? Ele fazia ainda a leitura do comportamento, né? O corpo que fala, aqueles movimentos clássicos que a gente, né, já reconhece do cliente, assim, né? Na cadeira, não é assim? E aí, Exatamente. a leitura e já dando dica, olha, esse cara não colou, aquele ali legal, vamos bater naquele. Olha que sacanagem, Bruna, era o meu concorrente. A gente falou, não vai dar para competir. Não vai dar, porque imagina, né, eles estavam com muita grana, tal, eu nem sei o que deu desses caras, eu acho que não foi para frente, no final das contas, era um investimento muito alto, né, e ali o valor do produto e serviço, acho que não cobria aquele troço todo, né, mas é muito interessante como eles ficavam competitivos naquele momento, porque eles estavam numa vantagem enorme, né, com psicologia e também conhecimento do negócio. Agora me fala, qual que é a dica aqui pro gestor, pro líder comercial aqui neste Q4? Porque às vezes a gente fala, putz, o time não está trazendo resultado. O que eu tenho, por onde que eu começo? Como é que eu avalio? O que eu acerto, né? E é bacana que você está passando por essa experiência exatamente agora. Não conta segredo da G2, Bruna. Não vou contar. Mas dá uma dica só para os amigos ali, né? Só para a gente ajudar a galera. Na verdade, assim, né, você tem vários caminhos realmente de análises, de postura, da postura, né, do corpo, o corpo que fala. Então, assim, por exemplo, você está conversando, de repente você sente que o cliente, ele juntou a cadeira próximo à mesa, ou seja, significa que ele quer falar, né, então você já entende na linguagem dele que ele quer que você dê a voz para ele. Então, assim, terminou de falar, se afasta, porque você demonstra para ele que você está dando a oportunidade para ele entrar na conversa. E tem os trejeitos, né? Então, assim, tem aquele que fica balançando a perna, ou seja, ele quer agilidade, ele não gosta daquela apresentação. Tem o que questiona bastante, então você tem que ser sucinto, né? Tem que ser bem minucioso no que você está passando de informações. Do lado de cá, eu gosto muito de acompanhar o time, justamente para eu validar como que o time lidar com as negociações na ponta. Então, se eles conseguem ter essa visão, fala muito, fala pouco, deixa o cliente falar, né? Eu até brinco com as equipes que eu já liderei, que você sempre tem que andar com um copo de água com você. Por quê? Porque a gente tem que escutar mais. Então, se você tem um perfil comunicador, que você fala bastante, o copo de água ele vai te ajudar. Quando você processar que você quer se meter e o cliente ainda está falando, coloca água na boca, segura, teu cérebro vai processar e vai acalmar. Quando você engolir a água, você já não vai ter mais aquela ânsia
de vontade de se meter na conversa sem ser chamado. Então, assim, há vários aspectos que você consegue fazer em treinamento, como persuasão, como persuadir, né? Como que você consegue mostrar e fazer os olhos do teu cliente brilhar para o teu produto, sem precisar colocar a concorrência na mesa. Porque a venda construtiva, Glaucia, ela é justamente aquela que você faz sem precisar falar do teu concorrente. Então, isso ajuda bastante. É aquela venda elegante, né, Bruna? Exato. Que a gente não fica metendo o pau na concorrência, né? Vamos focar ali, até porque você acaba investindo um tempo ali em falar do outro e não falar de você, do seu produto, da sua solução, né, do seu serviço. A dica foi maravilhosa. Essa da água nunca tinha ouvido falar. Eu conheço um monte que faz isso, eu não deixo ficar muito ansioso, eu não deixo o cliente falar. Então, você não ouve, não sabe qual é a dor, não sabe o que ele quer, né? Porque você está ali muito empolgado, falando da sua parte, né? Foi ótima dica. Fechou bonito. Bruna, deixa sua mensagem aqui, que eu sei que vai ser muito otimista, de encerramento do ano, para empreendedores, o nosso público aqui do canal, empreendedores, os gestores, os líderes, deixa uma mensagem aí para o Q4. Bom, a minha mensagem é que as pessoas estudem os RHs das empresas, se preparem para esse mundo de pessoas, que é muito importante. E falando um pouquinho da G2, preparem aí os holofotes, que a G2 está chegando com tudo. E o nosso Q4 e o nosso 2022 vai bombar e a nossa bandeira vai ser fincada mundo afora, tenha certeza. Aê, pronto, eu não vou dizer mais nada. Bruna, super beijo, obrigada por aceitar o convite de conversar comigo, viu? Te vejo aí todos os dias do Q4 de 2022 afora. Boa sorte para você, Bruna. Vamos juntas. Beijo, Glaucia. Até, tchau. Esse foi o episódio do G2 Entrevista de hoje com a Bruna Sullivan. Obrigada para você que assistiu até o final. Acompanhe a G2 nas nossas redes sociais e eu te vejo aqui na sexta que vem com um novo conteúdo. Até lá!